Vamos continuar então a brincadeira, galera. Nesse ponto aqui agora, eu peguei dessa vez e coloquei uma lista para vocês, as listas todas para vocês. Tem uma lista a mais. Coloquei uma lista com exercícios super atuais, que eu até vou dar uma reformulada em outras listas aqui anteriores para vocês, colocar alguns mais novos. Já selecionei, tá? Inclusive, só falta agora formatar. Porque tem muito exercício que está antigo lá. Não que ele seja ruim, mas bom, você vê a pegada atual de algumas faculdades. Esse da UERJ é um caso clássico de um exercício de caso geral, que ele vai até um pouco além. Ele tem o cálculo geral, mas tem uma partezinha extra. Mas ele resume bem o que eu tenho que calcular num caso de estequiometria, tá? Então, eu vou fazer ele com vocês. Tá nessa lista, pode acompanhar se quiser ir lá baixar agora e acompanhar comigo. Vocês que sabem. E ele falou o seguinte, então, nesse caso aqui. Com o reflorestamento, é possível minimizar os efeitos do aquecimento global, tendo em vista que uma árvore consegue captar, em média, 15,6 kg do CO2 lançado na atmosfera por ano. Então, ó, deixa eu dar uma dica, grife os dados, tá? Então, uma árvore captura massa, ele deu massa de CO2. Sabendo-se que na combustão completa da gasolina, todos os átomos de carbono são convertidos em moléculas de CO2. Então, ele falou isso para mim. Admitindo que 1 litro de gasolina contém 600 gramas de isoctano e 200 gramas de etanol, no período de um ano, uma árvore será capaz de captar o CO2 emitido na combustão completa de X litros de gasolina. É porque aqui ó, ele fala da árvore captura essa quantidade de CO2 em um ano. Então, só para fechar a conta aqui. Então eu tenho que escrever agora, aqui tem uma missão extra, tem que escrever a equação de combustão do isoctano, que é o que compõe a gasolina, e do etanol, que compõe a gasolina também. A mistura, né? Então vamos fazer isso aqui no cantinho, ó. Primeira parte. Fazer para o octano. Melhor, para o isoctano, igual ele botou ali. Que é o C8H18. Então vai ser C8H18 líquido. Sempre na equação química, pessoal, bota os estados físicos, tá? Ainda mais que você sabe que é líquido. Vai entrar em combustão com oxigênio. E uma combustão completa é o que? É uma reação com oxigênio que libera CO2 e água, no caso aqui de um hidrocarboneto ou de uma função que tenha carbono e hidrogênio no meio, né? Vai dar CO2 mais água. Beleza, ótimo. Eu tenho que só balancear essa equação. Tem 8 carbonos aqui, vai ter 8 carbonos aqui. Tem 18 hidrogênios, 18 hidrogênios. 9 Os com 16, está dando 25 Os. 25 Os vai ter 25 sobre 2 O2 aqui para poder fechar a conta. Balanceei. Agora vem a parte boa. Ele me deu a massa de gasolina e quer saber, na verdade, quer dizer, quanto CO2 vai ser emitido por essa combustão, tá? Então aí que vem a coisa legal, pessoal. Eu falo que tem algumas linhas importantes nessa estequiometria. A linha principal que eu tenho aqui se chama linha do dado. Por que linha do dado? Porque é a linha que eu leio no enunciado e é o que ele me pede. Então, qual que é o dado que ele me pediu aqui? Ele me falou que tem 600 gramas de isoctano, que é a gasolina, tá? E a pergunta dele é quanto de CO2 eu vou obter. Então, ele me deu um dado e quer saber esse outro dado aqui, ó. A massa de CO2, né? É massa. Repara que é massa, porque eu quero comparar com a massa que a árvore consome ali em cima. Então, eu sei. Eu dei a massa de gasolina e quero a massa de CO2. Aí já resolveu minha parada. Lembra das nossas grandezas que eu tinha lá atrás? Eu tenho a grandeza massa, tem mol, tem volume. Se eu te dei massa, uma coisa é certa. Numa coluna que eu vou montar de estequiometria, se eu tenho massa em cima, o dado, eu tenho que ter massa na referência também. Se eu tiver mol em cima, tem que ter mol embaixo. Se eu tiver um dado em volume, eu tenho que ter a referência em volume.
e assim por diante. Então ficou fácil. O que eu faço aqui? Eu vou pegar, deixa eu botar a referência agora, que é a minha linha especial. A linha de referência é a linha que eu mostrei para você agora mesmo, na outra aula, na outra parte. Que é o seguinte, a referência vai ser, qual que é a massa de 1 mol de gasolina? Cara, não sei, mas ele deu a massa, aqui as massinhas para mim, ó. Ele deu que o carbono é 12, que o H é 1 e o O é 16. Bom, aqui só tem carbono e hidrogênio, então eu faço 8 vezes 12 vai dar 96, mais 18 vezes 1, que dá 18, então vai dar 114. Então 114 gramas é a massa de 1 mol de gasolina. Vou até botar para você aqui, ó, é a massa molar do isoctano, que eu acho com o dado que ele me deu. Não tirei do além. Beleza? Não tirei do além. Aí continua parado então, ó. Com isso aqui, qual vai ser a quantidade de CO2 obtido? No padrão, na reação padronizada, que está perfeita, eu vou obter 8 mols de CO2. Mas quanto que vale um mol de CO2 em termos de massa? Vale 12 mais 32, 44, que é a massa molar de CO2, só somar as massas deles. Então eu sei que, teoricamente, 114 gramas, que é 1 mol de isoctano, forma 8 mol de CO2, que são 8 vezes 44 gramas. Só que 600 gramas, que é o que eu tenho, vai formar quanto em massa? A massa M. Aí eu faço a continha. Esse M aqui vai dar 8 vezes 44 gramas vezes 600 gramas sobre 114. Eu gosto de operar com as unidades, pessoal, para poder cortar as unidades e enxergar o que vai sobrar para mim, tá? Então, ó, grama com grama eu corto, vai sobrar só grama. Então vai ficar assim. Deixa eu só pegar a calculadora aqui, ó, que eu consigo fazer o cálculo de maneira mais rápida para vocês, sem perder o capinado. Tá abrindo a calculator. Ótimo. Calculadora aberta. Abriu 15 calculadoras para mim de uma vez aqui. Ótimo. Melhor sobrar do que faltar. Então vamos ver aqui, ó. 8 vezes 44 vezes 600 sobre 114. Deu aqui em gramas, né? 1.852 gramas. 52 gramas. 52 gramas é horrível, né? Deu uns quebradinhos também, tá? Vírgula alguma coisa. Só que eu deixar essa vírgula pra lá. Tá bom? Então achei o que eu achei aqui. É bom você colocar isso também em resoluções assim, tá? Grama de CO2. Parte do isoctano tá ótima. Tá feita numa boa, tá? Só que aqui ele pediu a combustão do isoctano e do etanol. São 200 gramas de etanol. E aí eu vou ter que fazer isso também. Então vou fazer essa parte também para você aqui, ó. Eu reservei já uma parte a mais. Ó, para o etanol. O etanol é o C2H6O, que é líquido, que vai ser queimado com oxigênio, formando CO2 mais aguinha. Pô, beleza. Cara, balanceando, 2 carbonos antes, 2 depois, 6 hidrogênios, 3 Os com 4 Os, 7 Os, 1 O, 3, 2, 7, fechou. Aí eu faço a mesma coisa. Eu venho aqui e boto a linha do dado e a linha da referência. O dado é o que ele me deu de massa que eu vou usar de etanol. No caso aqui, a massa é de 200 gramas. Oh, desculpa, deixa eu usar a mesma cor que eu usei antes para ficar legal. 200 gramas. 200 gramas. E quanto que eu vou gerar de CO2? I don't know. Vou botar aqui... Vou botar X para ficar melhor, tá? Para não ficar igual ao M de anterior.
A referência é a massa molar do etanol, que é 2 vezes 12, que é 24, mais 6, 30, mais 16, 46 gramas por mol de etanol. Então isso aqui é a massa molar do etanol, pra você lembrar. E isso vai me dar aqui 2 mol de CO2. 2 vezes a massa molar do CO2, que é 44 gramas por mol. Lembra que tem massa em cima, tem que ter massa embaixo. Essa é a regra principal. Então por isso que eu fiz tudo em massa aqui. O meu X vai dar o que então? Vai dar 200 gramas vezes 2 vezes 44 gramas sobre 46 gramas. Vou cortar grama com grama. Vai dar 400 vezes 44 sobre 46. 400 vezes 44 sobre 46. Deu 382,6. X igual a 382,6 gramas de CO2 emitidos aqui. Beleza. Achei os dois caras. E aí, bom, a parte estequiométrica acabou. Só que tem uma perguntinha boa para fazer agora. Vou voltar para ver. Que é o que muitos exercícios cobram hoje em dia, tá? 1 litro de gasolina tem essa quantidade que eu acabei de fazer. Tem 600 gramas de isoctano e 200 gramas de etanol. Quantos litros eu vou ter que usar para formar ou para ser consumido CO2 por uma árvore inteira? E aí, o que eu tenho que fazer então? Vou ter que somar 1852 com 38,2,6. Então vamos ver aqui, ó. 1852 mais 382,6 grama, né? Vai dar o CO2 total. Então, isso aqui está dando o seguinte, ó. 1852 mais 382,6, 2.234,6. 2.234,6 gramas de CO2. Esse aqui, CO2 total. Isso aqui é em 1 litro de gasolina. Aí eu vou ter uma outra, aqui uma regra de 3 agora, que não é nem estequiométrica, é uma regra de 3 só de proporção mesmo, né? Que é o seguinte, ó, se 1 litro do combustível gasolina forma para mim 2.234,6 gramas, quantos litros, vou botar aqui um volume V, inclusive, para ficar mais legal, vão gerar a massa de CO2 que uma árvore consome num ano? Que, se eu voltar para ver aqui no enunciado, é 15,6 quilos, ou 15.600 gramas. Aí é só correr para abraço. O meu V vai dar quanto aqui? Vai dar 15.600 gramas vezes 1 litro sobre 2.234,6 gramas. Repara como é que é legal usar a unidade, que eu vou cortar agora grama com grama, vai sobrar litro para mim obrigatoriamente. Então é 15.600 sobre 2234,6. Deu, ó, do número quebrado, mas deu um quebrado muito bonitinho. 6,98 litros. Cara, basicamente isso aqui vai dar quanto? 7 litros de gasolina. Então, uma árvore consegue absorver durante um ano, em média, o CO2 liberado por 7 litros de gasolina queimada. Então, esse é um caso clássico e lindo de estequiometria, que envolve uma proporção simples, tá? Tem duas equações, mas a mesma coisa que eu fiz sem nenhum detalhe, sem nenhum caso especial, e depois fiz uma relação final só para poder casar uma coisa com a outra, e rolou bem demais. Deixa eu sair para você ver, ó. 7 litrinhos. Show?